Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós conversamos sobre o projeto Vigilância Materno-Infantil com a professora Cristina Parada da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. Professora, pensando nesse grande tema da maternidade, dessa relação, qual que é a importância de se pensar um projeto como esse que a senhora coordena em Botucatu, pensando na questão da vigilância? A vigilância do óbito é uma ação que está sendo proposta mundialmente com o intuito de redução do número de casos. A partir de experiências, de fatos ocorridos e a investigação das causas que levaram a esse óbito, a gente pretende, entendendo o que aconteceu, evitar que ele se repita. E quais são as causas, professora, que mais motivam ainda no Brasil a questão da mortalidade infantil? Então, a mortalidade infantil ela é dividida em dois grandes componentes. Os óbitos que ocorrem no primeiro mês de vida são considerados óbitos neonatais. Dentro desse grupo de óbitos neonatais, a principal causa é a prematuridade. E, em segundo lugar, as malformações congênitas. Os óbitos que ocorrem entre 28 dias de vida e 1 ano, eles têm causas mais relacionadas aos aspectos ambientais. Então, por exemplo, a desidratação, a desnutrição, as doenças imunopreveníveis. Então, são causas que no Brasil sofreram uma redução significativa nos últimos anos, nas últimas décadas, e por conta disso, no país, está cada vez mais importante os óbitos do primeiro mês de vida, os óbitos neonatais. E dentro dos óbitos neonatais, os neonatais precoces, que são aqueles que ocorrem na primeira semana de vida. E nesse sentido a senhora falou a questão da prematuridade desses bebês. Em que medida essa prematuridade ela conduz a esse número alto que nós ainda temos no Brasil de mortalidade neonatal? Então, a prematuridade é hoje a principal causa de óbito no primeiro mês de vida e principalmente os da primeira semana e do primeiro dia de vida. Então, são bebês que, com o progresso da medicina, cada vez mais é possível viabilizar um bebê com 800 gramas, 700 gramas, meio quilo. Então, esses bebês, hoje em dia, eles sobrevivem ao parto, mas têm um alto índice de óbito, especialmente no primeiro dia de vida, mas na primeira semana e no primeiro mês também. E é voltado a essas crianças, esses recém-nascidos, que o trabalho da senhora vem nessa direção de pensar essa vigilância materno-infantil, de prevenir, de repente, esses óbitos? Na verdade, a gente trabalha com os óbitos do primeiro ano como um todo. Embora em São Paulo a situação dos óbitos pós-neonatais, que a gente chama que são os óbitos depois dos primeiros 28 dias, esteja mais sob controle, a situação do Brasil ainda é uma situação de fragilidade. Mais ou menos 1/3 dos óbitos ocorrem com crianças depois dos primeiros 28 dias de vida. Então, eles também são importantes. Nesse contexto, o nosso projeto ele pretende trabalhar com todos os óbitos do primeiro ano de vida e não apenas os relacionados à prematuridade. Esse projeto que está em desenvolvimento desde o começo deste ano, professor, ele é patrocinado, financiado pelo Ministério da Saúde. Em que medida essa ação conjunta do Ministério da Saúde com a nossa universidade, com a Unesp em Botucatu, onde temos o curso de medicina, vem contribuindo e pensando em ações nesse sentido da mortalidade infantil? Então, esse projeto foi uma parceria estabelecida a partir de uma tese de doutorado de uma aluna minha que estudou óbitos infantis em Botucatu e que fez uma proposta de capacitação dos profissionais para a investigação do óbito. Através das redes sociais, isso chegou ao Ministério da Saúde, nós fomos convidadas a apresentar esse trabalho em Brasília e a partir daí surgiu o convite de nós fazermos uma parceria, estabelecemos uma parceria para desenvolver esse trabalho nas regiões Norte e Nordeste, que são as duas regiões do país onde a taxa de mortalidade infantil ainda é alta. O Brasil assumiu, junto com outras 190 nações, o compromisso de reduzir os óbitos infantis em 75% entre 1990 e 2015. E foi uma surpresa bastante feliz
a gente atingir a meta em 2011. Então, foi um dos primeiros países a atingir a meta proposta. Mas essa possibilidade se deu quando a gente analisa o valor do país como um todo. Mas se a gente considerar as regiões Norte e Nordeste, elas ainda não atingiram. Então, não chegaram aos 75%. Não chegaram ainda. Então, existe um trabalho árduo do Ministério no sentido de favorecer que essas duas regiões possam atingir até 2015 a meta proposta e que já foi atingida pelo restante do país. E em que medida esse projeto vai contribuir para isso, professora? Como que esse projeto, na prática, ele é aplicado? A senhora começou esse trabalho no Maranhão, né? Então, Sim. Por que da escolha do Maranhão e como que esse projeto vem funcionando desde então? Então, o Maranhão foi indicado pelo Ministério da Saúde por ser um dos estados que também não conseguiu atingir a redução prevista. E nós trabalhamos em 3 momentos distintos. Um primeiro momento é presencial, onde nós fazemos a capacitação para a vigilância do óbito infantil. Um segundo momento, à distância, nós acompanhamos esses alunos com projetos de intervenção voltados à vigilância do óbito. E, nesse momento, à distância, nós fornecemos um material pedagógico que nós dizemos que é um material transversal, independente da causa do óbito que estiver sendo investigada, esse material é útil para ajudar na compreensão do caso. E, nesse sentido, nós fazemos uma tutoria à distância desse grupo que está sendo capacitado no Maranhão e, durante 3 meses, nós acompanhamos o trabalho deles voltado à vigilância do óbito. Depois, no terceiro momento, nós voltamos ao Maranhão para avaliar o êxito ou as dificuldades, os percalços dessas propostas que foram implementadas durante esses 3 meses que nós os acompanhamos à distância. Professora, então no próximo bloco a gente detalha um pouco mais o trabalho que vocês vêm desenvolvendo no Maranhão e já aponta os resultados a que vocês já alcançaram. O Diálogos vai para um intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós recebemos a professora da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, Cristina Parada, para falar sobre o projeto de vigilância materno-infantil. Professora, comentávamos esse trabalho que vocês começaram a desenvolver este ano no Maranhão. Eu gostaria que a senhora detalhasse nessa etapa da capacitação, que é a primeira etapa, né, quem são os profissionais envolvidos nesse trabalho de diagnóstico desses óbitos? São 30 profissionais especificamente voltados à atenção materno-infantil. São profissionais que foram indicados pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Maranhão, né? E estão trabalhando em diferentes áreas, tanto na atenção básica, considerando a unidade básica de modelo tradicional e as unidades de saúde da família, as grandes maternidades do município de São Luís e no nível central voltados à vigilância epidemiológica. São no total 30 profissionais que têm o poder, a capacidade de intervir nessa realidade da vigilância do óbito infantil. Esses profissionais, eles participam conosco uma semana inteira, presencial, nós vamos ao Maranhão, eu tenho uma equipe que vai comigo. Composta de alunos de graduação e pós-graduação também? Exatamente, com alunos de graduação, pós-graduação e outros colegas docentes. E nessas atividades presenciais, nós os estimulamos a pensar na sua realidade e propor intervenções, sempre voltada à vigilância do óbito e à diminuição no número de casos. Quando a senhora fala dessa questão da vigilância do óbito, há um trabalho junto às mães no pré-natal, que a gente conhece, ou é só depois do parto, professora? Não, na verdade a gente fala que o trabalho deve ser pré-concepcional, né? Na medida que a mulher decide por uma gravidez, ela já deve ser acolhida pelo serviço de saúde. Depois, ao longo de toda a gravidez, ela deve ter um parto de qualidade e ela deve ser respeitada
no momento do parto, ela deve ser a protagonista desse parto e depois também no período pós-parto, que nós chamamos de período puerperal, ela deve ser assistida e o recém-nascido também, né? Então, todo esse conjunto é abordado e as fragilidades desses diferentes momentos da atenção são levantadas pelos próprios participantes. A partir do momento que eles identificam os problemas, nós os ajudamos a pensar em soluções. Esse é o nosso papel nessa capacitação. E que problemas, professora, foram identificados nessa realidade do Maranhão que vocês vêm acompanhando este ano? Olha, basicamente a fragilidade da atenção pré-natal. Então, mulheres... No sistema público de saúde. No sistema público de saúde. Então, mulheres que, embora façam o segmento pré-natal, não conseguem ter, nesse período, problemas básicos identificados. Por exemplo, uma sífilis na gestação. Então, ainda é comum o nascimento de bebês com sífilis congênita. Então, a sífilis, que é uma doença que poderia ter sido tratada na gravidez, não foi, e a repercussão aparece para o recém-nascido. Então, o pré-natal é uma área de grande fragilidade. Uma outra área frágil é a dificuldade da atenção ao parto. Então, são mulheres que peregrinam na capital, especialmente, a busca da atenção para o parto. Elas vão, não tem vaga, elas vão para outra que também não tem vaga e acabam tendo o bebê numa condição bastante desfavorável. Então, é o segundo momento de fragilidade. E o terceiro momento é o cuidado do recém-nascido. Muitas vezes precisa de uma UTI neonatal, o número de leitos ainda é escasso e esse, então, é o terceiro momento de fragilidade que tem sido identificado. E que ações, professora, essa sua equipe multiprofissional que vai até o Maranhão e depois na sequência durante a etapa, esses 3 meses que vocês acompanham em atividade, esses profissionais que foram capacitados lá no Maranhão, que ações são essas que estão sendo implementadas para atenuar esse número de óbito infantil no Maranhão? Então, nós dividimos a equipe dos 30 alunos pela área de atuação. Então, o grupo da atenção básica é o grupo que está propondo capacitações para a atenção pré-natal. E é composto esse grupo, professora, desculpa, por médico, enfermeiro, anestesista? Não, na verdade é basicamente um grupo de enfermeiros. O pré-natal de baixo risco, ele tem sido indicado para ser realizado pelo enfermeiro capacitado. Então, os enfermeiros que estão participando do curso e que são da atenção básica, eles serão capacitados para atender com qualidade no pré-natal. Um outro grupo, que é o grupo da atenção hospitalar, ele tem trabalhado no sentido de garantir o acesso das mulheres ao parto. Então, de forma que todas as mulheres que cheguem à maternidade sejam acolhidas, sejam de fato examinadas antes de serem dispensadas, se for o caso de uma procura precoce. E o terceiro grupo, que é o grupo da vigilância propriamente dito, está estudando como compor uma rede de atenção de forma que as mulheres saibam antecipadamente em qual hospital elas darão à luz. Então, se eu sou uma gestante e não tenho risco gestacional identificado no pré-natal, eu posso ser atendida num serviço de menor complexidade, de forma que aquelas mulheres que tenham fatores de risco identificados possam ser atendidas nas maternidades. Que encontre a vaga, como a senhora disse, que é um problema. A vaga que seria adequada para o caso delas. E nesse momento, professora, à distância, vocês ficam acompanhando essas ações para mensurar os resultados, e que resultados são esses que vocês já têm observado? Então, o principal resultado, eu falo que a nossa estada lá mexeu com a estrutura dos serviços de saúde. Então, nós tivemos em vários momentos, os gestores de nível central procurando as pessoas que estão participando da capacitação para solicitar ajuda, para elaboração de protocolos, para visita a serviços. Então, a nossa estada trouxe à pauta uma situação ainda frágil
né, no Maranhão e especialmente no município de São Luís, e tem sido então viabilizado inúmeras ações voltadas à capacitação na área da atenção pré-natal, a capacitação na área da atenção ao parto, e com muito mais dificuldade a questão do recém-nascido, porque a criação de leitos de UTI neonatal, por exemplo, é uma coisa bastante complexa e que provavelmente a gente não consiga ainda nesse primeiro momento resolver isso a curto prazo. Mas especialmente a capacitação para atenção pré-natal e para atenção ao parto, a gente acha que será o grande resultado desse projeto. E esse projeto vai ser ampliado em 2015 para o estado do Tocantins, é isso? Exatamente. Então, o Ministério vai sinalizando os estados que ele quer que a gente vá para fazer a atividade. A próxima já está marcada para 2015, será no Tocantins. Nós já estivemos no Tocantins para uma primeira conversa com os profissionais, porque a gente tem algumas condições para a pessoa poder se inscrever no curso. Ela tem que estar inserida na atenção materno-infantil, ela precisa ter algum domínio da internet, já que a gente tem uma parte do curso que é à distância, ela precisa ter disponibilidade e ter liberação da sua chefia imediata para se dedicar ao curso 8 horas por semana, porque são inúmeras as atividades a serem desenvolvidas. Então, nós já fizemos uma primeira conversa no Tocantins, estamos na fase de definição do grupo, e em fevereiro de 2015 nós iniciaremos o trabalho lá. E um pouco mais, professora, sobre os desafios que essa área de tentar reduzir a mortalidade infantil e projetos em parceria com o Ministério da Saúde, a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos vai para mais um intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos aqui no estúdio sobre mortalidade infantil. Nossa convidada é a professora da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, Cristina Parada. O projeto Vigilância Materno-Infantil ele é financiado pelo Ministério da Saúde. Nós conversamos no quadro Ponto de Contato de hoje com um representante do Ministério, o Juan Cortés, sobre essa parceria. Nós, aqui do Ministério da Saúde, especificamente aqui da Secretaria de Vigilância, nós achamos muito estratégico o trabalho em conjunto com universidades do país. Nós achamos que muito do conhecimento desenvolvido deve ser criado nas universidades, como neste caso, né? Houve um trabalho específico sobre mortalidade ou sobre vigilância do óbito infantil, e que nós gostamos muito porque é o mesmo que nós estamos preconizando em todo o país e achamos muito bom fazer não somente uma parte de análise ou somente de pesquisa, sino também uma parte de intervenção mediante uma primeira capacitação e depois fazendo algumas ações, algumas atividades relacionadas ao que está sendo proposto no curso. O Brasil tem avançado muito na luta contra a mortalidade materna, contra a mortalidade infantil. Tem feito muitos esforços em capacitações, em cursos, em programas, estratégias, por exemplo, uma delas que é tão importante como o programa de imunizações, por exemplo, né, ou outros programas que houve antes. No entanto, nós identificamos que dentro do futuro que nós precisamos é que todos trabalhemos juntos, trabalhemos integrados, tanto dentro do Ministério, em conjunto com as secretarias de saúde do Estado, secretarias de saúde do município e outras instituições como as universidades. Nós sabemos que as universidades criam conhecimento e esse conhecimento não significa nada se não é aplicado na prática, na saúde coletiva, na saúde social ou no bem-estar de nossa população. Neste caso, a criação de conhecimento para a universidade está tendo uma utilidade direta, uma utilidade prática, que realmente culmina com uma ação de intervenção em benefício da população. Com certeza, nós queremos ampliar mais este tipo de parcerias, com uma delas com a professora Cristina, né, com a Universidade de Botucatu, e para próximos anos abriremos editais convocando a outras universidades, de repente não em este tema, mas também em outros temas, que visem a redução da mortalidade infantil, a redução da mortalidade materna em nosso país.
Professora, pensando nas ações que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo, o financiamento a esse projeto que a senhora coordena junto à Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, como que a senhora tem observado a relevância que tem se dado a essa questão, a essa ação em prol de reduzir a mortalidade infantil em nosso país? Eu creio que é uma parceria que deve ser estendida, a parceria da universidade com o Ministério da Saúde, ela tem tudo para dar certo. Né? Nós temos toda uma tecnologia, nós temos alunos, nós temos pesquisa e colocando isso a serviço do Ministério da Saúde, eu creio que nós poderemos contribuir para a redução dos óbitos infantis. Tanto que essa parceria surgiu de uma tese de doutorado, né? Então eu acredito que colocando a serviço do Ministério os resultados das nossas pesquisas, a nossa tecnologia, tanto para o ensino quanto para a investigação de óbito, isso tudo poderá resultar em melhores índices de mortalidade infantil. O Brasil, ele avançou de maneira significativa. De 1990 até 2011, houve uma redução de óbitos de 75%. Isso não é qualquer país que atinge. Mas, mesmo assim, nós ainda estamos longe dos índices de países mais desenvolvidos e até de alguns países da América Latina. Então, como por exemplo, nós estamos atrás do Chile, nós estamos atrás da Argentina. Então, a situação de hoje, ela é muito mais confortável do que a de 2 décadas, mas ainda muito se tem que avançar para a gente chegar aos patamares dos países mais desenvolvidos. Pensando nesses avanços, professoras, quais os desafios que tanto o Ministério tem pela frente, quanto a expertise que nós temos dentro da universidade tem para que a gente possa atenuar cada vez mais esses índices? Então, os índices de mortalidade, eles têm uma variação regional importantíssima. Então, eu acho que nós temos que fazer o que nós estamos fazendo, que é sair da região sul, da região sudeste e desenvolver ações, fazer um trabalho nas regiões em que há mais necessidade. Que há essa carência de capacitação de profissional, até infraestrutura também. Exatamente. Então, nesse momento, o que está definido é que as 2 regiões de maior investimento por parte do Ministério da Saúde são as regiões Norte e Nordeste. Foi um desafio para nós sair de Botucatu e desenvolver uma ação dessa magnitude, tão longe de casa. Da complexidade, né, que se tem de ensino presencial, de ensino à distância. De ensino presencial à distância, numa realidade que não é a nossa. Então, nós precisamos ter todo um preparo prévio para entender a dinâmica, para entender como o Serviço de Saúde do Maranhão funciona, e faremos o mesmo com o Tocantins e com os próximos que vierem, de forma que a gente possa, de fato, a partir da realidade local, contribuir para o estabelecimento das estratégias, das ações voltadas à redução dos óbitos. E pensando na ação em si, professora, como tem sido a repercussão disso no Maranhão e a expectativa que vocês têm para o Tocantins no ano que vem? Então, a recepção foi muito boa, né? Na verdade, nós tivemos problema com o excesso de pessoas que queriam participar dessa atividade. Desde do aval do gestor, né, do gestor de nível estadual, do gestor de nível municipal, porque isso fortalece a ação, né? Então, esse aval, ele foi unânime, a participação dos alunos foi impressionante, foi uma surpresa para nós, o número de pessoas na lista de espera, as solicitações de que a gente volte, que possa abrir para outras pessoas. Então, isso tudo mostra a carência, num primeiro momento, e a aceitação pelo projeto e pelo nosso trabalho. Então, uma outra questão que eu acho que foi muito importante foi a questão de eu poder levar alunos de pós-graduação, de ter, além dos docentes, de ter um grupo de pesquisa por trás, dando todo o respaldo, dando o apoio para que essa ação contribuindo para a formação de novos profissionais que podem vir atuar nessa área tão carente no Brasil ainda. Com certeza. E com relação à expectativa, professora, para os próximos estados, onde o projeto possivelmente, e desejamos que sim,
chegue a atuar e trazer as suas ações? Então, esse foi um projeto piloto, né? Então, nós tivemos acertos, mas também tivemos erros. Esses erros, com certeza, serão solucionados para os próximos eventos, para as próximas capitais e para os próximos estados em que a gente vai atuar. Então, eu entendo que, se já foi um sucesso essa primeira experiência, a expectativa é que as próximas sejam mais fáceis, né? Nós estamos aprendendo o caminho das pedras, né? E a gente espera que os próximos estados a gente tenha ainda mais facilidade. Acho que um aspecto que pode contribuir para isso é todo o trabalho prévio que está sendo realizado. Então, eu já estive no Tocantins, então o planejamento é bastante anterior à nossa ida para o estado. E isso pode favorecer que a ação seja mais efetiva. Professora, eu gostaria de agradecer a sua participação e parabenizar também pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pela sua equipe de profissionais, de estudantes e de colegas na Faculdade de Medicina, em prol de um tema que ainda é que tem potencial para cada vez mais ter nações positivas para desenvolver ainda mais o nosso país. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade, foi uma oportunidade ímpar de trazer essa proposta, que é uma proposta do Departamento de Enfermagem e da Faculdade de Medicina, que pretende contribuir com a redução dos índices de óbito infantil no país. Muito obrigada, professora. O Diálogos fica por aqui. Se você quiser rever este programa e entender um pouco mais sobre o projeto Vigilância Materno-Infantil, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.